palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Você sabe o que isso significa? Tenho visto muitas aplicações equivocadas dessa declaração. No entanto, não podemos negar que é uma realidade à nossa disposição. Nos próximos minutos, eu quero conversar com você a respeito disso. Fique comigo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, uma alusão a Isaías 40:13. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo nos apresenta algo que precisa ser entendido de forma correta. Tem visto muita gente usar a frase, eu tenho a mente de Cristo, um pouco fora do contexto de aplicação que deveríamos ter. Já vi gente, por exemplo, que quando está lutando contra o esquecimento, começa, em nome de uma boa confissão de fé, declarar eu tenho a mente de Cristo, e não estou dizendo que alguém não possa aplicar fé para isso. No entanto, não é a respeito disso que o texto está falando. Tem visto pessoas, como por exemplo, na hora de preparação para o vestibular ou de algum exame que vão fazer, começarem no mesmo espírito de fé, não, eu tenho a mente de Cristo, eu vou me lembrar aquilo que eu estudei, mas eu quero dizer que a mente de Cristo não tem essa aplicação de memória. Não estou negando em absoluto a hipótese de que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Olhamos para Daniel e os seus amigos e vemos como eles se destacaram em sabedoria dos demais, porque isso também pode, por conta de um propósito divino, ser vivido de forma diferenciada e sobrenatural. Mas o ponto que Paulo está querendo aplicar a todo crente é algo que nós precisamos de fato entender. Então, essa afirmação, ela vem no final de uma construção no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo está fazendo a distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Isso precisa ser entendido. Ele fala desse contraste entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. E é depois disso, quando entra na questão da sabedoria de Deus, que o apóstolo Paulo começa a tratar do assunto de revelação. Então vamos olhar alguns versículos anteriores a esse. Por exemplo, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia não está falando apenas de que nós não tivemos contato visual ou auditivo com essas verdades, mas o contexto nos sugere que nem poderíamos ter, porque elas são verdades espirituais que se absorvem e se entendem também na perspectiva espiritual. Verso seguinte, 10 diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então ele não está falando apenas do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao nosso coração que está preparado no céu, porque a maioria de nós, salvo exceções, como o apóstolo João, que teve revelações do céu, a maioria de nós continua não vendo essas coisas. Mas quando no versículo 10 Paulo diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito, ele está falando de coisas que nós não compreendemos com o olho ou ouvido humano, mas recebemos por revelação. Então ele está falando de entendimento espiritual. Ele continua no verso 10 e diz, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No verso 11, Paulo pergunta, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Depois de estabelecer que o Espírito Santo ele perscruta todas as coisas, as profundezas de Deus, conhece as coisas de Deus, no verso seguinte, o 12, Paulo diz, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quando a Bíblia fala da mente de Cristo em nós, está falando da presença e da ação do Espírito Santo, que nos leva a compreender a mente do Senhor, as verdades espirituais, os propósitos de Deus e a revelação da sua palavra. Versículo 13. Paulo continua e diz, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14, ora, a pessoa natural, o homem natural, no original grego isso aqui é psíquico, entrega ao seu psique, à sua mente, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então todo o contexto que vem nos dois capítulos é claramente reforçado aqui, que o homem com a sua mente não pode entender as coisas de Deus. Isso nos coloca no lugar aonde precisamos reconhecer que Deus é Espírito, a sua palavra é Espírito. Jesus diz isso em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E nós precisamos recebê-la com entendimento espiritual. É por isso que precisamos do Espírito Santo, chamado por Jesus de o Espírito da verdade. Ele não tem um papel apenas em nos preparar em arrependimento para a conversão, em
trabalhar apenas na hora do novo nascimento, mas depois de nascermos de novo, esse Espírito Santo passa a residir em nós com um propósito. Ele não veio habitar em mim ou em você porque precisava de um lugar para morar sem pagar aluguel. Ele vem com um propósito. Ele vem para nos ajudar, entre outras coisas, a compreender a palavra de Deus e as coisas de Deus. Ter a mente de Cristo em nós é, na verdade, ter a pessoa, a presença do Espírito Santo e também a sua ação, que nos leva a crescer na compreensão e no discernimento de verdades espirituais. Se a Bíblia diz que o homem natural, psíquico, entregue a sua mente, não aceita isso, nós precisamos entender que não há uma maneira de relacionar com a palavra de Deus que seja então baseada em mera lógica e razão. Nós precisamos ir além disso. É a revelação da palavra de Deus que nos inspira a andar em fé, até mesmo naquilo que não entendemos. Quando as pessoas me perguntam como você explica um único Deus se revelar em 3 pessoas distintas, eu digo, eu não explico, eu apenas aceito. A mente não aceita, mas no meu espírito há um forte testemunho do Espírito Santo a respeito da veracidade disso. E é esse nível de entendimento que fortalece a nossa fé. Muitos estão tentando desenvolver uma fé meramente intelectual. Não podemos negar que a fé tem lá sua carga de razão e lógica. Mas, gente, como explicar que uma mula falou? Como explicar eventos na Bíblia que a nossa mente jamais aceitará? Se não tivermos essa mentalidade de que precisamos de fato dessa mente espiritual, de discernimento espiritual, da obra do Espírito Santo, então acredito que o nosso relacionamento com Deus sofrerá. Nós estaremos empobrecidos. No Salmo 119, um salmo em louvor e exaltação à palavra de Deus, nós lemos no verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Verso seguinte, 98, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos. Vamos entender o que é essa sabedoria que procede da meditação na palavra de Deus. No verso 99 ele diz, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Como alguém pode ir a um nível de entendimento além dos seus mestres, se ele tiver um recurso adicional? E o nosso relacionamento com a palavra de Deus pode sofrer o auxílio de gente que já conhece a Escritura? Claro que sim, também não estou aqui negando isso. A palavra de Deus nos mostra que Filipe é enviado pelo Espírito Santo para ajudar aquele etíope que, lendo a Escritura, Filipe, o evangelista, o questiona ao sair de Samaria, você entende aquilo que você está lendo? A resposta dele é, como entenderei se alguém não me explicar? E Filipe o ajudou. Esse vídeo tem o propósito de te ajudar, mas nós não podemos limitar o nível de entendimento que vamos buscar apenas ao auxílio que as pessoas podem nos trazer. Se aprendemos a desenvolver esse relacionamento contínuo com a palavra e nos permitimos ser iluminados pelo Espírito Santo, podemos entrar num nível de compreensão que explicação humana nenhuma nos levaria até lá. Às vezes as pessoas trazem clareza para o pensamento, mas a convicção, ela vem da revelação, ela vem do testemunho do Espírito Santo. No verso 100, ele finalmente diz, sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ou seja, alcancei um nível de entendimento maior do que aqueles pessoas que têm muito mais tempo e história de vida do que eu alcançaram só naturalmente. O que eu e você precisamos compreender é que ter a mente de Cristo é termos um nível de entendimento turbinado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Não é apenas a clareza da compreensão, é o nível de convicção interior que gera fé. Muitas vezes há cristãos que entraram num nível tão profundo de convicção de verdades que eles não têm facilidade de explicar aquilo que creem, mas eles têm uma convicção que os mantém de pé, a despeito de qualquer ataque à razão. E é isso que eu e você precisamos. Um relacionamento movido por convicções profundas, movido pela revelação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o 6, o seguinte, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós precisamos entender essa declaração do apóstolo Paulo. Ele fala do evangelho encoberto. E ele aplica isso naqueles que se perdem, que ainda não tiveram o entendimento. E a razão pela qual não tiveram o entendimento do evangelho nem sempre é porque ainda não o ouviram,
mas a Bíblia fala de uma cegueira espiritual. A Bíblia fala que o Deus desse mundo, né, uma referência a Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Então nós precisamos entender que há uma guerra no mundo espiritual para que a verdade de Deus não se instale. Satanás trabalha não apenas em cima da ignorância, mas tentando trazer cegueira na vida das pessoas. Em contraponto, né, se o diabo trabalha na operação do engano, o Espírito Santo, chamado de o Espírito da Verdade, trabalha na promoção da verdade. E é ele que traz esse resplandecer, essa revelação. Essa ideia de luz na Bíblia é sempre conectada à revelação, a entendimento espiritual. Eu quero encorajá-lo a jamais se permitir acreditar que a palavra de Deus é um livro para ser entendido apenas com a nossa mente, com a nossa razão. É lógico que a Bíblia diz que devemos nos encher da palavra e ela deve habitar ricamente em nós, e a leitura é um processo natural. Mas nós devemos tirar tempo antes, às vezes durante, depois da leitura, buscando compreensão espiritual. Revelação não é Deus comunicar coisas que não estão na Bíblia. Ele nos levar a entender aquilo que nas Escrituras muitas vezes não compreendemos. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus conversava com os discípulos do caminho de Emaús, ele lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Essa abertura do entendimento, da limitação humana para uma percepção espiritual é o que nós estamos falando. Isso é a mente de Cristo em nós. Então não vamos apenas tê-la sem deixar que ela se manifeste, opere ou seja eficaz em nós. Vamos viver o entendimento espiritual. Vamos dar lugar ao Espírito Santo para fortalecer em níveis que nós não conseguimos nem compreender e nem explicar a convicção da verdade de Deus nas nossas vidas. Assim teremos uma fé firme e dessa forma viveremos o Evangelho para a glória de Deus de forma completa.